Ai, eu não quero usar o sobrenome dele, entendeu? E por que não? Irina Pospelov me parece muito bem. Talvez assim você deixe de se atrasar para tudo. As inscrições ficam abertas até às 5, vamos chegar. Então por que você está indo tão rápido, hein? Você está grávida de 8 meses. Deveria ter pedido um táxi. Por que eu pediria um táxi? Você é teimosa do mesmo jeito da sua mãe. Eu sinto falta dela. Principalmente hoje. Como é a sua futura sogra? Me conta. Ela é uma mulher forte. O marido abandonou ela. Ela criou romance sozinha. Seu relacionamento com ela não será muito fácil. Por que não? Cuidado, está em vermelho. Irina. Amor, tem alguma coisa errada? Não tem nada. Foi só um sonho ruim. Não é a primeira vez que acontece. Eu tô preocupado. Não se preocupa, foi só um sonho. Vamos tomar café. Tudo bem. Não, eles não são azuis ou verdes. Deveriam ser da cor das ondas do mar. Não discute comigo. Você só tem que ir lá e mudar. Você já vai? Sim, eu tenho um evento importante. Vou chegar tarde. Pensei que a gente ia sair pra comemorar o nosso aniversário. Verdade. Eu esqueci. Geralmente as mulheres se lembram disso. As mulheres tendem a ter empregos menos estressantes. Você poderia tirar uns dias de folga pra maternidade? Como você fez isso? Tá uma delícia. Irina, vamos pensar no futuro. Não somos mais crianças ou adolescentes. Eu quero uma família, filhos. Alô? Oi. Tá, tô a caminho. Oleg, Oi, quando eu voltar, a gente conversa, tá bom? tudo bem. Tava uma delícia. Obrigado. É isso aí. Oleg, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Testando? Já cheguei. Olá a todos. Muito bem, sorria. Bom dia. Você tá aqui, Vlad. Os convidados já chegaram. Vai fotografar eles, tá bom? Pega. Obrigado. Eu quero ver o sorrisão, hein? Claro. Isso aí. Bom dia. Isso aí, um pouquinho mais pra direita. Tudo Excelente. bem. É assim mesmo. Isso, agora faz outro. O que é isso? Eu pedi pra você trocar. Essas não são da cor das ondas do mar. A empresa dedica-se ao transporte marítimo. É importante. Você não entendeu? O entregador com os balões ficou preso no trânsito. Eles me disseram que eu poderia colocar isso. Quem disse isso? Sua assistente, Olga, eu acho. Ótimo, podem trazer. Tem 10 minutos pra trocar. Sim, senhora. Irina, tudo parece ótimo. Obrigada. Senhor Victor, você não confia em mim? É claro que sim. Fui eu que liguei pra ele, pra você ver como funciona o melhor organizador da agência. Você não precisa decidir por mim. Agradeça porque os balões finalmente chegaram. Não conseguiram falar com você. Olga, você é responsável por um casamento, né? É amanhã e tá tudo pronto. Eu sei como fazer meu trabalho. Garotas, não discutam. A troca de experiências é bem-vinda. Concordo plenamente com você, Sr. Victor. Irina, tá tudo pronto pra começar? Sim, tudo pronto. Mas o general ainda não apareceu. Caramba. Eu vi sair com um homem naquela direção há cerca de 40 minutos. Não vai me agradecer? Irina, nossa, Oi. como você tá linda. Muito obrigada. Eu já volto. Tá bom.
Bom dia. Irina, quando começa? Daqui a uns 10 minutos. Não vai demorar obrigada. muito. Vocês podem ir ao bar. Com licença. Onde estará? Não tá aqui. Por aqui. Então ele bebeu a garrafa inteira e começou a rir. Foi um dia incrível. A gente se divertiu muito. As meninas ficaram lindas. Saúde, saúde. Nós achamos. saúde, Vamos pra lá. Saúde. Tira os Mas e o que dançarinos. aconteceu depois, Ah, hein? o que você acha? Ele levou a garota pra Senhor dançar Sergei, e a senhor peruca dela Sergei. caiu. Está tudo bem? Sim, eu não bebi nada. É isso mesmo, foi uma bebida atrás da outra. Hoje não bebemos, mas antes bebíamos muito. Uma bebida após a outra. A gente pagou por isso. Ah, isso mesmo. Senhor Sergei, por favor, beba isso. Vai ficar melhor. Já salvou mais uma festa, bebe. O que você tem aí? Não, não quero. Por favor, você tem que beber e em 10 minutos estará novinho. Eles fazem isso no Japão. No Japão? Então eu vou fazer em japonês. Arigato. Você é muito gentil. Traz uma camisa branca limpa, tamanho 52. O que ela deu pra ele? Tragam 2 camisas. Eu quero um pouco também. Oi. Estamos perdidos. Você pode me dizer o endereço exato da garagem? Nossa, foi maravilhoso. Tudo no seu tempo. Você é muito boa. Lindas, hein? Eu quero uma bebida, por favor. Amigos, este foi um ano difícil para a nossa empresa. Tem sido para todo o país. A crise nos ensinou a ser mais fortes, melhores e flexíveis. E nós superamos isso. O mais importante para mim era manter todos os empregos. E nós conseguimos. Então agora todos podemos comemorar. Sergei falou muito bem. Ele nem gaguejou. Sim. O que será que Eu não aconteceu sei. lá? Alguém viu será alguma que coisa? não foi um O que curto-circuito? está acontecendo aqui? Os trabalhadores estão presos. Eles estavam consertando alguma coisa. Quantas pessoas tem? Nós A gente não viu eles sabemos. entrarem. Aí teve fumaça, ninguém abre. Então ligamos para o corpo de bombeiros. Entendi. Oleg, não é nosso trabalho. De acordo com as instruções, é necessário aguardar os bombeiros. Georgievich, vamos, traga a alavanca. Maria, me perdoe. Fica lá atrás. Ele tem coragem. Isso é que é um homem. Já você só fica olhando. E o que é que eu tenho a ver com isso? Ouça, aquela garota é boa. Ela nos ajudou a recuperar e fez uma grande festa. Eles conseguiram isso. É simplesmente lindo. Isso é fabuloso. Eu poxa. adoro isso. Espera um pouquinho. Eu quero que você conheça alguém. Irina, você me salvou da vergonha. Muito obrigado. De nada, é o meu trabalho. Não seja modesta. Sou empresário e o melhor agradecimento é uma recomendação. Então, conheça meu amigo Leonid Zolotov. Muito prazer. Senhorita, encantado. Vamos, vamos! Vamos colocá-lo aqui. Ele está vivo. Oleg, volte!
Leonid é o dono de um grande escritório de advocacia. Ele fará um concurso para organizar uma grande festa. É corporativo? Quero organizar o casamento da minha filha. Ah, me desculpe. Irina. Mas, por que não? É uma ocasião muito alegre. Os dois estão muito apaixonados um pelo outro. E é por isso que eu quero que tenham um bom dia. Casamentos não são meu forte. Essa é a minha especialidade. Sim, Olga. sim. Encantado. Por acaso você divide o trabalho? Bom, as garotas decidiram isso, mas ambas são profissionais. Eu ensinei elas. Bem, foi um prazer conhecê-lo. Então até outra hora, Olga. Até logo. Bye, bye. Tchau. Eu tenho certeza que será um grande evento. Então, meninas, vocês vão lutar pelo peixe grande, é isso? Vem, vamos beber alguma coisa. Oleg, nossa, o que aconteceu? Não foi nada. Houve um incêndio e eu me machuquei um pouco. Tá doendo? Não precisa se preocupar. Você corre muitos riscos. Olha, escuta. Eu acho que eu preciso de um atendimento médico urgente. Oleg, Oi? toma um banho primeiro, tá? Tá bom. Tudo bem. Isso, bem ali. Amor, doendo? espera. Você pode pegar uma pílula pra mim? Estão ali na minha bolsa. Tá bom. Muito obrigado. Tá num potinho branco. Você viu? Sim. Tá aqui. Abre. Oleg, eu... Irina, eu te amo muito. Eu sempre quero estar do seu lado. Oleg, mas eu... Você aceita? Eu... Pare de dar festas para os outros. Olha, pense eu... apenas em você. Vem, meu amor. Papai! Oi! Como é que tava a festa? O Sr. Sergei tava feliz? Mais que feliz. Foi tudo perfeito. E é por isso que eu decidi convidar esta agência para o concurso. Pai! Pai, você é o melhor! Obrigado. Seu Leone, eu não vou poder participar do concurso. Tem um cliente sério da indústria de petróleo e temos que nos preparar. Tá certo, tem que trabalhar. É muito importante. Juliana e eu vamos cuidar disso de alguma forma, certo? Eu vou colocar nos meus stories pra vocês votarem. E você também. Lá vamos nós. Pai, abre uma conta pra você. Ah, não. Eu já estou muito velho. E não vá distrair o Roman. Ou eu não te ajudarei mais. Está bem? Ai, que droga. Ai, tá bom. Sim, Irina. Tamara, oi. Meu pai não atende o telefone. Você sabe onde ele tá? Eu esqueci de te avisar com toda essa comoção. O seu pai está no hospital. O que aconteceu com ele? Uma velha ferida o está afetando. Aquela do acidente, lembra?
Simão disse que não era nada, mas aqui estamos. Ficou complicado. É muito sério? Será necessário tratá-lo externamente. Imagine o quão caro isso deve ser. Eu não sei o que vou fazer. Eu entendo. Me dá o número do hospital assim que puder. Não faça isso. Eles vão nos deixar ir para casa depois do exame. Eu vejo você em casa. Estou bem. É a Irina, né? Sim. Lika, eu preciso de você. Você pode me ajudar a escolher um planner? Roman não tem tempo. Ele tem trabalho a fazer. Ele se preocupa mais com os negócios do papai do que com o casamento. Pelo trabalho altruísta, lealdade ao dever, grande profissionalismo no trabalho. São premiadas a equipe de ambulâncias composta por Oleg Milutin, Maria Orekov e o motorista Esteban Georgievich. Obrigado. Viva! Espera. Eu gostaria de brindar a menos acidentes como este e também para que haja mais pessoas como Oleg Milutin. Um brinde a você, amigo. Obrigado por tudo. Obrigado, Sr. Vadim. Espero que suas palavras se tornem realidade. Viva! Viva! Parabéns. Eu pedi a Irina em casamento. Vai se casar? Sim. Pessoal, quem quer champanhe? Que tal champanhe e conhaque? Vamos misturar. Hoje é dia de diversão. É assim que se faz. Eu acho que você vai Olga, gostar. você também. Sim. Bom, outro brinde. Viva! Irina, você chegou muito rápido. Tamara, oi. Como é que meu pai tá? Não se preocupe, está bem. Assim que chegamos, ele começou a trabalhar em alguma coisa. Vem. Pai? Oi. Papai, oi. Oi, minha filha. Oi, meu amor. Como você tá? Eu tô bem. Os médicos me obrigaram a usar essa coisa, como se eu fosse uma pessoa inválida. Eu fiquei tão assustada. Bem, dizem que fica pior, mas eu me sinto bem. É sério. Vamos. A minha filha chegou. Ela prepara a mesa para o chá. De acordo, vamos. Ei, pra onde? Eu vou fazer isso sozinho. Tá Vai bom, preparar a tá mesa? certo, Eu farei tá o chá. bom, Eu vou tá, fazer isso tá sozinho. bom. Só eu. Eu estou muito bem. Vamos. É sério, Irina. Vem. Pronto, o vinagrete. Pai, a Tamara disse que você precisa de uma cirurgia. Ei, não fique preocupada. Filha, na minha idade, todo mundo tem algum tipo de problema. Você não tá planejando ficar naquela cadeira, né? Bem, vou esperar a fila. De jeito nenhum. Vão ser 1 ou 2 anos de espera, pai. Eu não tenho pressa. Por morrer? Mas, Tamara, fica calma, tá? E ponto final. Eu tenho certeza que é temporário. O mais importante pra gente é que a Irina esteja bem. Me diga, como vai o trabalho? Como está o Oleg? No trabalho tá indo tudo bem. Eu tô muito ocupada. Isso é muito bom. O trabalho é... Pai, e as minhas costas? Espera, eu vou procurar analgésicos. Pai, eu... não é nada. É normal. Assim como vem, vai. Tamara, é muito comum. Agora é todo dia. Vou arrumar o dinheiro. Oi, Oleg, oi. Onde você tá? Você foi embora e nem me contou. Me desculpa, surgiu algo urgente. Eu não consegui contato com você o dia todo. A saúde do meu pai piorou. Por que não me contou? Eu volto à noite, vou te contar. Tudo bem. Eu te amo. Eu também. Tchau.
Irina, meus parabéns. O senhor Sergei ficou encantado com o evento. A sua equipe está unida e muito feliz. Eu já reservei uma festa de ano novo. Aqui está o bônus que ele prometeu. Chegou bem na hora. Aconteceu alguma coisa? Sim, meu pai tem problemas de saúde, não consegue andar. Eu sinto muito. Você precisa tirar alguns dias de folga? Não, pelo contrário, queria pedir mais trabalho. A cirurgia é cara. Como você sabe, estamos no meio de uma crise, todo mundo economizando, mas somos sortudos. A indústria do casamento não sofreu muito, mas você nunca organizou um. Eu não gosto deles. Mas eu tenho uma ideia. Com licença. Aonde você vai? Olá, venho ver o Zolotov e Irina Soikina, da Fórmula Eventos. Você veio pro concurso? Sim. Seu passaporte? Uhum. Sabe por que a senhorita Zolotov me rejeitou? Porque eu não sou casada. Bruxa, você sabe o que ela me disse? As Maldivas são chatas. A República Dominicana é sem graça. O Havaí é longe. Você não pode me agradar. Por favor, sextondar à direita. Obrigada. Oi, espera. O que faz aqui? Decidi que quero participar do concurso. Eles me convidaram também. Mas você não quis. Eu não queria mais. Olga, eu preciso muito desse trabalho. Meu pai tem problemas de saúde. Nós temos uma divisão clara. Você tá no negócio errado. E pode causar problemas ao Sr. Victor. A propósito, ele sabe que veio? Olá. Irina Soikina, pode entrar. Obrigada. Irina Soikina, agência Fórmula Eventos. Bem, o que tem a dizer? Não, eu escuto você. Não entendi. Você não preparou uma apresentação? Bom, no seu casamento, não quero impor minha visão a você. Isso é novo. Eu gostaria de ouvir o que você quer. Digamos que eu não sei. Que tipo de casamento você queria quando era criança? Gosto de coisas românticas. Mas não vulgares. Sem rosas ou pombas. Estilo clássico. Edifício de pedra branca, com amplas escadas e colunatas. E muita vegetação, uma lagoa e um lago, algo assim. Com sapos? Lica. Isso é do século passado. Talvez seja. Proponho um casamento nobre. E agora você não diz nada? E você é casada? Estou em processo de me casar. É muito simples. Lica. Eu tô muito feliz por concordarmos. Papai, acho que encontrei minha organizadora. Irina? Sim. Fico feliz em te ver. Eu também. Pra ser sincero, eu não esperava por você. Você já conhece? Bom, sim. Irina organizou uma festa corporativa para o Sr. Sergei. Mas você não disse que não organizava casamentos? Eu não me expressei muito bem. Eu tinha um evento naquela data e eles cancelaram. Bem, eu espero que você não nos decepcione. Pode ficar tranquilo.
Você me chamou, Sr. Victor? Sim, Irina, senta. Olha só, nós não combinamos nada. Você nunca fez um casamento antes. Sim, mas não acho que seja muito diferente de uma festa corporativa. É claro que é. Sabe quanto bolo é necessário para 200 pessoas? Bom, se calcularmos 200 gramas por pessoa, o bolo sob encomenda deve ter 40 quilos, mas sabendo que primeiro serão 3 refeições e 10% dos convidados sairão mais cedo, eu pediria de 30 quilos. Está correto. Mas isso não muda nada. Você está arriscando nossa reputação. Eu concordo, Sr. Victor. Muito bem. Dada a sua situação e o fato do Solotov não recusar, aceite o trabalho, mas a Olga vai ser o seu apoio. Sem reclamar. Um descuido e você estará fora. Eu não vou decepcionar você. Oi, mãe. Oi. Se apressa, vai, se troca e vem pra mesa. A comida já tá pronta. Ô, mãe. Por que a senhora fez tanta comida? Não vou comer nada além da sopa, não me convença. Bom, de que outra forma eu posso cuidar de você? Vamos, se senta. Senta. Você tá sempre com a Juliana. Você se esqueceu da sua mãe? Mãe, foi você que me disse pra ficar mais tempo com a Juliana e o Solotov. Eu fiz. Mas sabia que eu sinto falta deles? Me conta. Como estão os preparativos pro casamento? Ah, vão indo bem. A Juliana encontrou alguém pra ver isso. Quem será? Quem? Bem, eu não tenho ideia. Você deveria saber. Ah, o esqueça. Mãe, isso é muito coisa de mulher. Meu filho, você também deve conhecer o organizador. Mostra a Juliana que você tá interessado, que se preocupa com os preparativos do casamento. Tá beleza. Come tranquilo. Olga, espera. Eu não quero discutir. Vamos trabalhar juntas. Olga, você também participa da preparação. Como no outro dia? Traz, sirva, vai pro inferno, não interfira. Olga. Olga. Olga, por que tá agindo assim? Por quê? Foi o meu bilhete pra fortuna. Não apenas pelo dinheiro, mas pela minha carreira. Meu nome estaria nas revistas, na televisão, nas entrevistas. Ah, aí está o seu outro bilhete pra fortuna. Olá. Oi. 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 Muito obrigada. Irina, espera. O que está acontecendo? Do que tá falando? Bem, você saiu sem me avisar. A Tamara me ligou. Meu pai estava no hospital, então eu corri. Você devia ter me avisado. Eu sou médico, esqueceu? Eu nem pensei sobre isso. Irina, escuta. Não tá mais sozinha. Vamos nos casar. Sim. E você já fez a solicitação no cartório? Sabia que uma mulher normal ficaria feliz. Irina. Então talvez eu não seja normal. Oleg, pra mim tá tudo muito rápido. Escuta. Se você não me ama, então fala. Não é isso. O que é, então? É sobre mim. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu resolvo meus problemas sozinha. E você é tão gentil, atencioso, carinhoso que me pediu em casamento. Eu preciso me acostumar a confiar. É sobre o seu passado? Tá escondendo alguma coisa? Eu não posso te contar. Vamos. Oleg. Oleg, deixa de ser mimado.